A paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo nesse canal. E hoje eu trago a continuação do nosso primeiro vídeo sobre a depressão e a ansiedade, a história de Ana. A história de Ana é uma história poderosa que nos traz muitos exemplos. Sabemos que a depressão e a ansiedade é algo que tem assolado o mundo ultimamente, com vários tipos de pessoas. Sabemos que é uma doença que precisa de cuidados, que precisa de tratamentos especiais e que não é uma doença que se resolve de um dia para outro. Mas no decorrer dos dias, há-se uma melhora. E a Bíblia nos ensina a tratar a depressão e a aprender a tratar uma pessoa com depressão. Sabemos que o índice de suicídio é muito grande por causa da depressão. Por isso, precisamos abraçar esta causa e lutarmos todos juntos para mudarmos este quadro mundial. Uma pessoa com ansiedade, ela é uma pessoa angustiada, sufocada, desesperada e com uma sensação de morte diariamente. Vou te deixar, antes de tudo, alguns exemplos de ansiedade. Na ansiedade generalizada, a pessoa está sempre extremamente preocupada. A pessoa não corresponde à realidade real do cotidiano, à rotina da vida do dia a dia. Por exemplo, ela não se familiariza mais com o emprego, ela não tem mais uma saúde boa, pequenos assuntos, pequenas coisas do dia a dia se tornam irreais, se tornam desvalorizadas, se tornam invisíveis diante dos olhos de uma pessoa com ansiedade generalizada. Na ansiedade, fobias, há um medo excessivo perante algumas situações ou objetos rotinal. E na ansiedade, a perturbação de pânico, a pessoa sofre ataques de pânicos repetitivos, sem causas aparentes. Volta, a pessoa está tendo um ataque sem ter o motivo real daquilo ali, mas é algo que já está gerado dentro da mente, onde através dos olhos eles observam algo que não está de acordo com a mentalidade e ali traz um transtorno de medo e aquele medo causa uma crise de pânico excessiva na pessoa, onde muitas pessoas não conseguem respirar, sentem dor muito forte no corpo, uma angústia no corpo, uma tonteira, náuseas, são sintomas de uma crise de pânico. É algo muito desconfortável, é algo desesperador, porque a pessoa tem a impressão que ela vai morrer. E a perturbação obsessiva compulsiva, bem, eles são pensamentos ou imagens considerados invasíveis e inapropriados e provocam ansiedade e a pessoa se sente incapaz de controlar. A pessoa fica em uma situação incapaz de reverter aquela situação. E aquilo ali passa a ser algo tão constrangedor, tão absurdo, tão excessivo, que a pessoa fica mais ainda ansiosa, desesperada, porque ela não consegue resolver aquela situação e ela não aceita aquela situação. E ali ela passa a sofrer mais, com mais forte um estado de ansiedade. Esses são alguns tipos de ansiedades. Na Bíblia, nós vamos falar um pouquinho da história de Ana. Eu ia falar no primeiro vídeo, mas aí acabei falando outros assuntos. E aí eu
não deu para falar da história de Ana, senão ia ficar muito extenso. Mas aqui eu fiz um pequeno resumo da história de Ana, pois tem alguns sintomas depressivos e também ansiosos na sua história. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, relata a tão sofrida história de Ana, uma simples mulher que na época não tinha valor algum, pois Eucana era casado com Ana e Penina. Eucana era um homem religioso e todo ano ele subia da sua cidade para adorar e sacrificar sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. Mas Ana era histérica e não tinha filho, e por isso sua rival a provocava excessivamente. Ou seja, ela irritava diariamente, sempre que tinha uma oportunidade, ela estava ali, irritando Ana com suas maldades. Com isso, Ana chorava muito, não comia mais, pois a Bíblia fala que ela estava de coração triste. No versículo 10 fala que Ana levantou com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mais à frente, quando Ana orava, ela estava tão angustiada que já não tinha mais nem palavras. Mal ela abria a boca. O sacerdote Eli achava que ela estava embriagada, mas não lhe respondeu. Não, Senhor, sou apenas uma mulher atribulada de espírito. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Observando aqui a história de Ana, observamos que ela estava numa tremenda depressão e ansiosa pelo fato de não ter um filho. E nem por isso a Bíblia fala que Ana estava endemoniada, mesmo quando o sacerdote achava que ela estava embriagada, ou como ela diz, por filha de Bilial, ela diz que ela não era, mas a sua alma estava amargurada. Quando observamos essa história, percebemos que Ana chorava e sofria com essa frustração. Há mais de 10 anos, seu marido dizer se ele não era mais importante do que 10 filhos. Então, com certeza, Penina já tinha 10 filhos. E ali, ele já, com certeza, confirmamos que, com certeza, Ana tinha muito mais de 10 anos orando pelo filho. Aqui a gente vê alguns sintomas de depressão, uma pessoa fechada dentro de si, mas Ana é crente e mesmo assim ela está com sintomas de depressão. Ana era humana, Ana sentia dor, Ana precisava tomar remédio, Ana ficava doente como nós. Então por que crente não pode ter depressão? Que ir a um psiquiatra, a um psicólogo, tem que tomar remédios. Somos carnes sujeitos a enfermidades, mas sarados e restaurados pelo poder de Deus. Mas foi o próprio Deus quem deixou a sabedoria, a medicina, o conhecimento. Então nós temos que procurar os médicos, temos que usar os medicamentos e, primeiramente, confiarmos em Deus, colocar Deus em primeiro lugar e crermos que o milagre, a vitória, a cura vai acontecer. Mas por que Ana estava daquele jeito? Bom, primeiro, pela ruindade, o egoísmo, a maldade de Penina. Segundo, Ana estava incomodada com aquela situação. Ela não estava feliz. Ela não aceitava a situação atual. Ela não queria encarar aquela situação. Isso é a ansiedade. Você sente medo, não aceita aquilo que está te frustrando. Aí imagina tua mente, tuas emoções como um elástico que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai chegar uma hora que esse elástico já não vai ser mais o mesmo. Então a pessoa se torna refém da dor, da angústia e se torna incapaz de mudar aquele quadro. E para se libertar da ansiedade, bem, você precisa se perguntar: o que te faz bem? Aquilo que você acha que vai te fazer bem.
Reflita diariamente. Primeiramente, você tem que pensar em algo que te faz bem. Se for preciso, anote, leia quantas vezes for preciso. Pensamentos bons, palavras boas, reflita diante do espelho o quanto você é importante, quanto você é especial, que se Deus te permitiu nascer porque Ele tinha um propósito na tua vida, que isso não é para você, que isso é só uma fase que você está passando, mas que você vai sair, você vai se levantar. Então reflita, fale isso para você mesmo que você não queira, mesmo que você não consiga, mas faça e você vai ver a diferença, você vai ver as palavras acontecerem dentro de você, o mistério da fé, o mistério da renovação, da força, da vida, que só o Espírito Santo pode trazer na sua vida. Se você está vivendo uma situação que tem deixado sua alma amargurada, procure uma saída enquanto é tempo. Deus tem o melhor para você. Deus não quer você assim, mas você precisa agir. Ser mais forte que o medo e o desânimo para que você vença a depressão e a ansiedade. Você tem que ser rebelde com ela. Você não pode deixar a sua vida em prol da depressão. Você não pode deixar a depressão mandar em você. Se você não tem vontade de tomar banho, levante e tome banho. Você sabe que é necessário tomar banho. Se você não tem vontade de se vestir, levante, pegue a sua melhor roupa e virta. Mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo com você, mesmo que você não tenha sentido nenhum para colocar a sua melhor roupa, mas coloque a sua melhor roupa. Se levante, dê um chute na depressão. Vá se levantando para você ver a diferença que vai acontecer na tua vida. Para você ver a transformação, o milagre da cura, para que isso se passe mais rápido. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas o pior é você permanecer dentro de um quarto trancado, dentro de uma coberta, sem querer sair, sem querer olhar para ninguém, sem querer conversar, deixando os teus pensamentos, a tempestade de pensamentos virem te fazerem refém, te levarem a lugares onde você não poderia ir, onde você não quer estar. Vá onde você quer estar com os seus pensamentos. Vá aonde você se sinta melhor. Se a tua situação não está te fazendo feliz, levante e faça o melhor para você. Viva por você. Dê um passo de cada vez, uma etapa. É como subir um degrau. Suba um pelo menos por dia, até você conseguir mudar a situação da sua vida e ser livre e ser feliz. Pois tudo passa e essa tempestade vai passar, porque Deus é contigo, porque tu tem confiado num Deus todo-poderoso, um Deus que tem uma promessa para a tua vida. Você tem uma promessa, você tem a promessa de receber a terra prometida. Este não é o teu fim, o Senhor não fez você para você morrer assim. Por isso te levanta, se fortaleça, diga eu sou forte, diga eu posso vencer esta enfermidade, eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. E seja vitoriosa, seja levantada pelo poder do sangue, do nome de Jesus Cristo. Mas se lembre-se, não é de um dia para outro, mas a cada dia você vai conseguir vencer. A cada dia vai haver uma vitória. Quando vir aquele momento de desânimo, não se desespere. Aquilo não é o fim. É normal para o quadro que você está. Mas se levante novamente. Se levante quantas vezes for preciso. Até chegar a hora que você vai estar de pé, de maneira que nada mais vai te derrubar. Porque você é vitoriosa. Porque você é vencedora. Faça como Ana. Ana fez a diferença. Ana se levantou. Ana deu um passo à frente. No versículo 10 diz que Ana, ele se levantou.
e fez um voto com o Senhor. E o Senhor ouviu, concedeu a Ana um filho. E esse filho fez a história, fez a diferença, que foi o profeta Samuel. Então, se você está passando essa dificuldade, se você está passando essa barreira, é porque o Senhor quer te dar um filho. Talvez não seja um filho, mas talvez o Senhor queira te dar um marido novo, talvez o Senhor queira te dar um novo emprego, talvez o Senhor queira te dar uma nova saúde, talvez o Senhor queira te dar um novo ministério, um ministério que vai ser reconhecido mundialmente em todo lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Você é mais do que vencedora, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Perdoe os erros desse áudio, mas eu quero que ele seja natural, o mais breve possível. E você que está ouvindo esse áudio, envie para quem precisa ouvir essa palavra. Envie para aqueles que necessitam. Ajude esse canal a crescer. Ajude a palavra de Deus a crescer. Deixe o seu comentário. Se você está passando por um momento depressivo na sua vida, deixe um comentário. Ajude aqueles que também estão passando as dificuldades. Conte o seu relato, conte a sua história. Vamos mudar esse mundo, vamos crescer, vamos fazer a depressão ser diminuída, porque nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Shalom.